A polícia está à procura de José Márcio Cavalcante, o baixinho boiadeiro, acusado de tentar assassinar José Emílio Dantas na cidade de Batalha. É mais um capítulo da briga entre as duas famílias que resultou semana passada na morte do vereador Neguinho Boiadeiro. Veja mais detalhes com Ângelo Farias, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, para todos do JD. Começamos nossa participação de hoje trazendo essa informação a respeito do caso Neguinho Boiadeiro, que foi morto a tiros na última quinta-feira no município de Batalha. O filho dele, conhecido como Baixinho Boiadeiro, é considerado foragido da justiça. Ele é acusado de tentar matar Emílio Dantas, que foi baleado durante este atentado após a morte de seu pai no município de Batalha. Um dos filhos do vereador, Adelmo Rodrigues do Melo, Neguinho Boiadeiro, identificado como José Márcio Cavalcante, mais conhecido como Baixinho, de 32 anos, não participou do enterro do pai na última sexta-feira, mesmo dia em que a Justiça Alagoana decretou a prisão preventiva do jovem por tentativa de homicídio contra José Emílio Dantas, o Baixinho. Não foi encontrado até o momento e hoje é considerado foragido da Justiça. Olha, Sabrina, o incêndio assustou os moradores do povoado Baixa da Onça, zona rural de Arapiraca. De acordo com informações, as circunstâncias do incêndio não foram ainda divulgadas. Um carro e uma moto pegaram fogo enquanto estavam estacionados na garagem desta casa. Testemunhas afirmaram que o dono dos veículos tentou recarregar uma bateria de um deles e teria provocado involuntariamente o incêndio. Duas equipes com 12 homens do Corpo de Bombeiros foram acionadas até o local para debelhar as chamas. Foi dada perda total nos dois veículos. Apesar do susto, não há registros de feridos com gravidade. Olha, Sabrina, nossa última informação a respeito da visita do senador alagoano Benedito de Lira e de seu filho, o deputado federal Arthur Lira, para anúncio de investimentos na saúde de Arapiraca na ordem de 15 milhões de reais. O encontro aconteceu no Centro Administrativo de Arapiraca na manhã desta segunda-feira. O grupo também seguiu para onde está sendo construída a primeira UPA da cidade, no bairro de Baixa Grande. Esses 15 milhões são recursos federais através de emendas disponibilizadas pelo senador e o deputado federal alagoano. O evento aconteceu no final da manhã de hoje, aqui no município de Arapiraca, e pretende sim ser um novo marco para a saúde arapiraquense. Essas são as informações de hoje aqui dentro do JD. Se quer saber mais, acesse em 7segundos.com.br. Agora é com você, Sabrina. Boa tarde. Obrigada, Ângelo. Boa tarde. No sábado passado entrou em vigor a nova lei trabalhista e as pessoas estão com muitas dúvidas. O que mudou, o que pode e o que não pode agora. Sobre o assunto, vamos conversar com o advogado trabalhista Alessandro Lemos. Boa tarde, Alessandro. Seja bem-vindo. Alessandro, com a entrada em vigor dessa nova lei, o que o trabalhador vai sentir de imediato com essa mudança? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, foram vários dispositivos que foram alterados. Então, nós temos alterações legislativas relativas à jornada de trabalho, nós temos algumas disposições que passam a poder ser negociadas através da entidade sindical. Aliás, o próprio sindicato agora vai ter que se adaptar a esse processo de mudança, porque passa a ter que conviver sem mais a contribuição sindical obrigatória, aquele um dia de trabalho por ano que o trabalhador tinha descontado de seu salário para o custeio das entidades sindicais. Então, de fato, são várias mudanças, mais de 100 dispositivos da CLT, e vai ser um processo de mudança que todas as personagens da relação de trabalho terão que se adaptar. Agora, tem um ponto assim mais específico que o trabalhador pode sentir mais? Veja, existem alguns pontos, sim, que a gente reputa assim, bem importantes, né? Então, algumas situações como compensação de horas, que antes, no banco de horas, ele tinha que ser regulado por uma norma coletiva, o sindicato tinha que participar dessa pactuação, passa a poder ser estabelecido por acordo individual. As férias, elas passam a poder ser partidas em até 3 etapas, uma delas não menor que 14, as outras 2 não menores que 5 dias. Então, existem várias disposições, o contrato de trabalho intermitente, o home office, o teletrabalho, que passa a ser regulamentado. Então, de fato, são várias as alterações que o trabalhador ainda tem muitas dúvidas e vem procurando consultar as pessoas de sua confiança, né? Falando em contrato intermitente, o que é o contrato intermitente? O contrato de trabalho intermitente, ele realmente é uma inovação. Ele permite que haja uma pactuação entre empregador e empregado, porém sem uma jornada de trabalho em si definida. O empregado será convocado pelo empregador com no mínimo 3 dias de antecedência. Nessa convocação, o empregador precisa dizer que jornada pretende que ele cumpra e o empregado tem o prazo de 1 dia para poder confirmar, aceitar aquela convocação. Se ele não fizer, presume-se que ele recusou aquela possibilidade. Então, em suma, o contrato de trabalho intermitente é uma possibilidade de uma contratação empregatícia, porém sem uma jornada definida. Vai ser de acordo com a demanda do empregador, de acordo com essas convocações que ele fizer ao empregado. E em muitos dos casos, o empregador e o empregado, eles podem negociar, né? Eles podem fechar acordo entre eles
sem procurar dispositivos da lei, é isso? É assim que funciona? Pois é, isso é um ponto que a gente precisa esclarecer melhor ao telespectador. Na verdade, há só uma hipótese em que se permite fazer acordo individual entre empregado e empregador e que possa, digamos, ir talvez um pouco além do que a lei prevê. Essa hipótese ela é estabelecida em função da remuneração. O empregado que receber um salário superior ou igual a 2 vezes o valor do teto da Previdência, hoje entre R$ 5.500 e poucos reais, o valor do teto, portanto, um salário acima de R$ 11.000. Só nessa hipótese, com esse critério, e ainda com o trabalhador também tendo nível superior, é que ele poderá pactuar essas condições diferentes. Fora disso, o que o pessoal vem muito discutindo a respeito dessa negociação são no âmbito das negociações coletivas. Aí a entidade sindical tem que participar. Uma dúvida que as pessoas têm em relação à pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica pode trabalhar numa empresa? Pois é, o que é que vem no âmbito da reforma como um todo, que na verdade ela já veio antes da Lei 3.467, na chamada Lei de Terceirização. Houve a possibilidade, sim, de um empregado ele ser desligado e depois, observado um determinado hiato, um intervalo, ele ser recontratado através de uma pessoa jurídica. É um tempo aí de mais de um ano, ou é um intervalo mais rápido? 18 meses. Né? Então, assim, na verdade, a lei veio prever essa possibilidade de terceirização ampla. Porém, muito cuidado, porque se houver uma fraude à relação de emprego, se a hipótese realmente estão ali presentes os requisitos de um vínculo de emprego, então essa relação entre pessoa jurídica empregadora e pessoa jurídica trabalhadora poderá ser descaracterizado e sim reconhecido o vínculo de emprego. E aí tem que ter carteira assinada. Sim, aí tem que ter a carteira assinada e todos os direitos trabalhistas devidamente cumpridos. E aí no caso de terceirização, na verdade é uma empresa, né, que eles contratam uma empresa e os funcionários dessa empresa que vão trabalhar no local, e aí é a terceirização. Só pode ser assim, desse jeito. Na verdade, há a possibilidade de a gente tem que separar o que é uma pejotização, que a gente chama, é um conceito muito comum no âmbito jurídico, de uma terceirização lícita. O que houve de ampliação foi a possibilidade de se terceirizar através de uma outra empresa, inclusive a atividade fim, a atividade principal daquela tomadora dos serviços. Isso vai poder acontecer. O processo de pejotização pura e simplesmente, ou seja, tornar alguém que era pessoa física e empregada numa pessoa jurídica prestadora de serviço, esse requer uma série de preenchimentos de outros requisitos, que, se não observados, incorrerá naquela hipótese de fraude que a gente acaba de mencionar, e aí sim poderá haver uma descaracterização dessa relação e um reconhecimento de um vínculo de emprego. Mas aí, no caso da empresa terceirizada, quem responde por ações trabalhistas, qualquer situação trabalhista, é a empresa que contrata os funcionários, não a que contratou a empresa. É a empresa que contrata, porém, a tomadora de serviços ela tem o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Então, se a empresa empregadora, digamos, diretamente ligada ao empregado, não honrar com esses débitos trabalhistas, a tomadora de serviços que contratou a empregadora, ela será, sim, responsabilizada. Agora, tem muita gente achando que com a reforma trabalhista, direitos garantidos por lei vão acabar. Não é bem assim, né? Não é bem assim, tá, Sabrina? Na verdade, a maior parte dos direitos trabalhistas eles estão elencados na Constituição. E a Constituição ela não pode ser alterada por uma lei ordinária, como foi essa lei que trouxe a reforma trabalhista. Então, aqueles direitos principais de aviso prévio, férias, 13º salário, FGTS, irredutibilidade salarial, a própria jornada, os limites de jornada, 8 horas diárias, 44 semanais. Então, todos esses direitos estão no artigo 7º, no rol do artigo 7º da Constituição. Esses direitos, inclusive, foram inseridos na reforma, no artigo 611A e B, como direitos que não podem ser relativizados por norma coletiva. Então, esses direitos, eles permanecem. O que vai poder haver é uma flexibilização maior para outras parcelas trabalhistas. Ainda bem, né? Mas as pessoas estão assim com muitas dúvidas, porque entrou no sábado e as pessoas estão desinformadas, não se informaram bem, tanto o empregador quanto o empregado. É preciso divulgar mais as informações, que cartilhas sejam distribuídas e que o próprio governo divulgue mais. O senhor acha que o governo tem interesse em divulgar o que mudou na reforma trabalhista? Eu acredito que sim. O que acontece é que nós não temos muito a cultura de nós mesmos procurar ler, nos inteirar a respeito das mudanças. E a gente acredita muito no que houve.
né? Então, ao longo desse período da vacatio legis, esse período entre a publicação e a entrada em vigência, eu vi muita coisa que efetivamente não era o que estava previsto na lei. Esse trabalho de divulgação tem sido feito, mas acredito que nem sempre nós, brasileiros, temos essa cultura de procurar nos inteirar. Além de tudo, tem aquele velho jeitinho brasileiro de, não, quando entrar em vigência eu procuro verificar como é que vai estar. Né? Mas, assim, é importante, são muitas mudanças, e é importante que efetivamente todos procurem saber, de fato, o que é que muda e o que é que pode interferir na sua relação, no seu dia a dia. Na sua opinião, a reforma trabalhista enfraqueceu o lado do trabalhador, do funcionário, do empregado? Eu não vejo como propriamente um enfraquecimento. Eu vejo que atribuiu maior autonomia às personagens da relação de trabalho. Claro, normalmente se fala, o empregador ele detém, digamos, o poderio econômico, então o empregado vai ficar mais fragilizado. De fato, mas hoje também nós não temos mais toda aquela ignorância por parte dos trabalhadores quanto aos seus direitos. Os trabalhadores estão mais conscientes do que são direitos seus e o que ele pode reivindicar, do que ele pode aceitar. Então, de fato, é que se ele precisar do emprego, talvez ele se submeta a determinadas condições. E nós estamos tentando sair de um período de crise financeira, mas acho que isso não está relacionado diretamente à reforma trabalhista em si. Essa maior autonomia era um reclamo, eu entendo que era necessário haver alguma flexibilidade. Há alguns pontos, sim, que suprimem ou apertam, digamos assim, alguns direitos, mas no âmbito geral há a preservação dos direitos basilares, ao nosso sentir, e há, sim, uma maior flexibilidade para as partes da relação de emprego, caberá a ambos decidir o que pactuar. Alessandro, então, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos e nós agradecemos e ficamos à disposição. Muito obrigada. E você pode rever essa entrevista, além de todo o Jornal do Dia, no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e um bom começo de semana.